Êxodo capítulo 32, para a nossa meditação de hoje de manhã. Eu vou ler na versão A Mensagem das Escrituras e o texto também será colocado aqui nas minhas telas laterais. Êxodo 32, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler apenas um trecho, um recorte de uma grande, complexa, bonita e intensa história do povo de Israel. E pedir que Deus nos ajude e nos dê sabedoria e graça para que essa história tão distante da nossa vida no tempo e na realidade, ela tenha um encontro transformador e mude as nossas verdades hoje de manhã. Êxodo 32, a partir do versículo 1, diz assim: Com a demora de Moisés em descer do monte, o povo começou a ficar inquieto. Eles se reuniram em torno de Arão e disseram: Tome uma atitude. Faça deuses para nós, que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, quem sabe o que aconteceu com ele? E Arão respondeu: Retirem as argolas de ouro das orelhas de suas esposas, filhos e filhas, e tragam tudo para mim. Eles obedeceram, e as argolas de ouro passaram das orelhas do povo para as mãos de Arão. Ele derreteu todo aquele ouro e modelou, com uma ferramenta de escultor, a forma de um bezerro. A reação do povo foi de entusiasmo. São esses os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Arão, percebendo o que eles queriam, construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã será dia de festa ao Eterno. No dia seguinte, bem cedo, o povo se levantou, ofereceu ofertas queimadas e trouxe ofertas de paz. E todos se sentaram para comer e beber, dando início à festa. E foi uma festa desenfreada. O Eterno disse a Moisés: Desça. O povo que você tirou da terra do Egito está se corrompendo. Desviou-se muito depressa do caminho que tracei para eles, porque fizeram um bezerro de fundição e o estão adorando. Sacrificaram a ele e disseram: Esses são, ó Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Senhor, mais uma vez nós oramos pedindo ao Senhor que nos ajude nesse momento onde vamos refletir na Tua Palavra. Nós, seres limitos, pequenos, diante de algo eterno, grande, as Tuas verdades. E pedimos que hoje de manhã o Senhor nos ajude, para que seja uma manhã de transformação na nossa vida, como são todas, como podem ser todas as manhãs. Porque temos o Senhor do nosso lado, nos ajudando a lutar e encarar os desafios da vida, e queremos entender que isso é suficiente, isso basta. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude com as armas de Deus, essas que não são carnais, mas são espirituais, para a quebra dos nossos preconceitos, dos nossos sofismas, das nossas desculpas furadas, e que tenhamos coragem de nos despir diante do Senhor, para que assim, com argumentos no chão, com as desculpas de lado, nós possamos ter um novo e transformador relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém. Há 3 anos, mais ou menos, pouco mais de 3 anos, o Ricardo e eu inventamos e fomos, vocês sabem disso, correu uma prova no deserto do Saara. Foram 104 quilômetros dividido em 3 dias de corrida. Foi uma experiência esportiva, mas com sérios desdobramentos, com sérias lições para mim, espirituais. Porque o deserto ensina muita coisa para a gente. O deserto nos obriga a aprender muita coisa, caso a gente queira sobreviver a ele. Porque o deserto, ele é uma metáfora da vida. E uma das coisas que o deserto nos ensina é aprendermos a valorizar as coisas que nós geralmente não damos valor. Coisas simples, como um copo de água. Hoje de manhã aqui ninguém está dando muita bola para um copo de água, até porque tem bebedores ao redor da igreja toda e você pode levantar e beber água. Com o deserto, essa
esse detalhe chamado um copo de água, ele ganha contornos outros, totalmente diferentes. E uma das exigências da prova, eram muitas, mas nós éramos obrigados a correr com uma mochila chamada Camelback, que é uma mochila que você coloca nas costas, ela tem um recipiente de água, a minha cabia 2 litros de água, dentro da mochila sai uma mangueira que fica aqui perto da boca para você ir bebendo a água sem precisar parar de correr. Apesar de que quem corre aqui sabe que às vezes o que a gente quer é parar de correr e a água é uma boa desculpa. O Camelback não, você puxa a mangueira aqui e ripa, que você tem um deserto pela frente. E no primeiro dia de prova, nós tínhamos 28 quilômetros de prova pela frente, de manhã e 7 de noite. E eu comecei a prova muito animado, nós saímos no meio do deserto, literalmente no meio do deserto. Eu estava muito animado, mas não ao ponto de me empolgar, de querer acompanhar os mais rápidos. Porque a corrida tem esse problema, né? Quando você vê alguém correndo mais rápido que você fala assim, não vou deixar não, vou passar. Não faça isso, porque aquela é a corrida dele, é o ritmo dele, respeite o seu ritmo, senão você não chega lá no fim. Eu já tinha corrido outras 12 maratonas de 42 quilômetros, então eu sabia que eu não podia me empolgar ao ponto de querer acompanhar ninguém. Aquele era o meu deserto. Eu tinha a minha maneira de correr aquela prova. Eu fiz os meus treinos. Eu sabia quais eram as minhas possibilidades, assim como eu tinha muita noção, principalmente, de quais eram os meus limites. Coisa importante na vida. Saber quais são as nossas possibilidades e reconhecer os nossos limites. A gente reconhece limite, a gente para de fazer um monte de bobagem. E eu comecei a prova então, e todos os dias nós corremos com mais de 45 graus. E eu comecei a beber água, de um jeito que eu achava que estava certo. Mas eu nunca tinha corrido no deserto do Saara. E pretendo nunca mais voltar. E comecei a beber água, feliz, correndo, olhando a paisagem, encantado com o tamanho do deserto, como é que pode aquilo, que coisa incrível, a areia dançando, mudando a forma, o vento, e o calor, no primeiro momento você nem liga, você está feliz demais porque está ali, treinei 6 meses para estar ali. E no quilômetro 20, mais ou menos, a minha água acabou. Sabe quando você dá aquela... Puxei a mangueira assim, só ouvi aquele barulho de ralo, de pia. Falei, e agora? Entrei em pânico, porque a água acabou. Pô, mas é água, cara. Tu está em pânico por causa de água? Não, mas o que determina o valor da água é onde eu estou, né? Hoje aqui a água não tem valor nenhum. Lá no meio do deserto, no quilômetro 20, com 47 graus na telha, eu entrei em pânico. Mas a prova, obviamente, sabia que todo mundo erra a conta. Por volta do quilômetro 20, 21, tinha um santo. Eu chamo aquele homem de santo. Tinha um santo, com uma tenda da prova, uma moto, e garrafas e mais garrafas de água. Eu pedi a ele um copo de água, e ele me deu 1,5 litro de água. Falei, mano, tu vai para o céu, mas nem que eu pague tua entrada. Aí eu bebi a água, aí ele me deu outro. Falou, não, joga no teu corpo para esfriar um pouco a temperatura do corpo. Joguei água, lavei tudo a água. O iPod, tudo, não estava nem aí, não perde o valor, né, as coisas. Entrou água, aquela sensação maravilhosa de água. E eu lembrei disso, da alegria que essa água me proporcionou, porque essa semana eu fui ao supermercado e tinha lá a garrafa de 1,5 litro de água. E eu não dei a menor bola para ela. Chega até esnobei, tipo assim, eu tenho filtro em casa. Eu não preciso de você. Mas já precisei muito. Ela já salvou a minha vida um dia. Ela já mudou meu ânimo um dia. Porque as coisas que nós temos, o valor delas varia de acordo com o momento que nós vivemos.
Então hoje uma garrafa de 1,5 litro de água no supermercado, para mim, preciso. Mas um dia ela já foi um tesouro. Aquilo que eu mais quis. Aquilo que eu mais desejei. Um copo de água. O deserto, essa a entendo que é uma das lições do deserto. A gente começa a perceber o que de fato tem valor na vida. A gente começa a perceber no deserto como nós somos fúteis. Como que a gente diz que precisa de um monte de coisa que a gente sequer sabe o que é. Mas colocaram na nossa cabeça que a gente precisa, um negócio chamado propaganda, colocou na nossa cabeça que a gente precisa. Então, de repente, a gente precisa. E, de repente, nós somos pessoas que inventam necessidades para poder saciar seus desejos fúteis e absurdos. Pois o deserto ajuda a gente a colocar o pé no chão. E a gente começa a entender o que de fato tem valor nessa vida. E aí a gente fica, de fato, com a consciência de que para ser feliz a gente precisa de pouco. Para ter uma vida com sentido, a gente precisa de pouco. É essa lógica de que a gente tem que ter muito é que deixa a gente angustiado e abatido. Não, mas a gente não tem que ter muito. Nós caímos no conto de que nós temos que ter muito. Pois esse é só um dos benefícios do deserto. Todos nós, aqui hoje de manhã, numa reunião de adultos, digo adultos porque os adolescentes e as crianças saíram, nós já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou vamos enfrentar desertos na nossa vida. E a Bíblia fala muito de deserto. O deserto é uma metáfora absurdamente bíblica. O deserto é um lugar para nós reavaliarmos as nossas prioridades. Eu queria que você guardasse isso. Você veio aqui na Bethesda hoje de manhã e você está vivendo um deserto. Então esse período, ele pode ser, e eu gosto sempre de colocar o pode ser, porque o deserto não é, o deserto pode ser. Quem vai determinar a qualidade do deserto não é o deserto, é você. Quem vai determinar os períodos difíceis da tua vida, se eles serão produtivos, interessantes e pedagógicos, não é o período, é a tua relação com ele. Porque todos nós vivemos desertos existenciais. São períodos, são fases, são noites escuras da alma, como diria o São João da Cruz, em que nós sentimos que não temos o que é essencial para viver. Quando nós sentimos que não temos aquilo que é básico para a gente enfrentar o dia seguinte. A paisagem é a mesma, o deserto não muda. Você corre 100 quilômetros e você só vê areia. Para onde você vira o rosto, você não tem possibilidades, elas são as mesmas. E vira e mexe ainda bate um vento jogando areia no teu olho. São momentos da vida que a gente sente assim, eu não tenho possibilidade, para onde eu olho eu não tenho saída, e quando eu abro muito o olho ainda vem alguém e joga areia, eu não consigo enxergar direito. Fases, nós temos isso. É aquele sentimento que nós temos que tudo que não é meu é bom, porque tudo que é meu está ruim. Ou seja, qualquer vida diferente dessa que eu estou vivendo, ela é boa, porque essa que eu estou vivendo é extremamente inadequada. O deserto potencializa as nossas reclamações. Porque as nossas lentes ficam embaçadas. E as nossas dores e as nossas frases ganham contornos caricatos. Nós exageramos. Porque a nossa vida, ela é integral.
né, a religião gosta de dividir em corpo, alma e espírito. Eu não faço essa divisão, não, porque quando eu estou com dor na alma, eu tenho dor no corpo. Então, para mim, tanto faz quantas divisões você quer fazer comigo. Quando eu estou triste no coração, eu não quero sair da cama, então é meu corpo que não quer levantar. Então, para mim, tanto faz se eu sou corpo, alma e espírito. Eu sou um ser humano complexo, que vivo dores, que encaro desertos, que encaro lutas, que já enterrei pessoas que eu amo, e que sei que vou fazer isso outras vezes, que vou enfrentar outras dificuldades, e isso, vira e mexe, acontece com a gente e tira de nós a vontade de viver. E quando isso acontece, nós ficamos diante da fragilidade da vida, ficamos de frente das nossas impotências, porque o deserto nos faz impotente. E aí nós começamos a questionar tudo. Questionamos as pessoas, questionamos a igreja, questionamos o pastor, questionamos a política, questionamos a economia e nós questionamos Deus. Onde está Deus nesse perrengue que eu estou passando? Como é que é essa vida de fé que a gente tem? Onde é que está Deus comigo, que sou tão bonitinho, que vou na igreja todo domingo? Não, o deserto nos faz questionar absolutamente tudo. E por isso li com vocês esse recorte do povo de Israel. Esse povo ficou preso durante séculos no Egito. Deus os liberta de uma maneira espetacular. Preguei algumas vezes sobre esse período aqui na Bethesda ultimamente. Deus envia as 10 pragas do Egito, tão famosas. Deus abre o Mar Vermelho. Se você nunca leu isso na Bíblia, você já assistiu algum filme sobre. E agora o povo está livre. Aí eu te pergunto, está livre mesmo? Será que esse pessoal é livre mesmo? Ou aqui nós podemos dizer que liberdade é sempre em relação a alguma coisa. Antes esse pessoal aqui, eles eram escravos do Egito, e agora eles são escravos deles mesmos. Antes tinha um Egito que escravizava essas pessoas, agora não tem mais. Agora eles são escravos deles mesmos. Eles conseguiam reclamar muito da vida quando estavam no Egito presos. E agora? Agora eles conseguem reclamar muito da vida porque estão no deserto livres. E eu falo isso me incluindo no meio desse povo aqui, não estou falando mal deles não, eu faço parte. Porque eu sou também dessas pessoas que já reclamou porque Deus não fez aquilo que eu tinha que fazer. E a gente faz muito isso. Questionamos a ação de Deus quando a ação deveria ser nossa. Questionamos aquilo que Deus, essa lógica de que Deus sempre tem que fazer, mas quem tem que fazer sou eu. E porque as coisas não saem do lugar e não saem do papel, aí eu projeto as minhas frustrações em Deus. Poxa, esse deserto aqui ele deveria ser um tempo de celebração, pois estar no deserto significa o quê? Não ser mais escravo. Continha fácil. Vocês estão no deserto por quê? Por que vocês estão nesse deserto? Ué, porque vocês não são mais escravos. Vocês tinham que estar fazendo festa e não reclamando. Vocês tinham que estar celebrando a vida. Por quê? Porque vocês pediram tanto por essa libertação e ela chegou. O deserto é o caminho da liberdade. O deserto é a rota da construção da vida, da emancipação, de vocês construírem as suas leis, as suas ideias, uma sociedade da maneira como vocês acham que ela deve ser. Esse deveria ser o momento de estar honrando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele grandes coisas já fez por nós. E nós estamos alegres e isso basta. Agora a gente vai tocar a vida para frente. É com deserto ou sem deserto, a gente quer tocar a vida para frente. Mas, ao invés disso, nós temos reclamação. Por quê? Porque Moisés subiu o monte para receber de Deus os 10 mandamentos e toda a lei que iria gerir a esse povo, organizar a vida em sociedade deles, porque é uma sociedade em formação, mas demora muito. Agora, essa frase demora muito é muito interessante, porque a gente só pode falar que uma pessoa demorou se ela marcou a hora com a gente. Até então a gente não pode falar que ela está demorando. Fiquei de ir? Não, então não estou demorando. Eu combinei horário com você? Não, então você não pode falar que eu demorei. Aliás, eu prometi que eu ia. Não, então por que você ficou me esperando? Esse Moisés está enrolando.
Moisés é um sacana. Fez todo um esquema aí para tirar a gente do Egito e agora largou a gente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos se virar, vamos fazer outros deuses. Para saciar as nossas futilidades. Vamos construir outras coisas. Para que, de alguma maneira, a gente consiga contemplar e visualizar aquilo que a gente quer. É essa mania que a gente tem de colocar prazo nas ações de Deus. E nós vivemos dentro dessa lógica religiosa que potencializou essa posição espiritual de exigir coisas de Deus. E ainda ter a cara de pau de dizer que Ele está demorando. Quem vive assim tem que ter coragem de dizer que Deus existe para resolver os meus problemas. E depois ainda tem que ter coragem de olhar para Deus e dizer, não tem relógio não? Tem agenda? Então, porque demorou logo, eles vão construindo outros meios. Colocando outros deuses no lugar de Deus. Construindo atalhos no lugar do caminho que leva à vida. Construindo coisas absurdas dentro de um projeto incrível de vida. Aí eu te pergunto, Deus demora? Como é que um Deus onipresente pode demorar? Um Deus que está não demora, Ele está. A questão não é se Ele demora ou não, Ele está. A grande questão é se eu consigo perceber a presença dEle nos meus desertos ou não. Ou seja, o problema todinho não está em Deus, o problema todinho está comigo. Se eu creio que Ele está, se eu creio que Ele é Emanuel, o Deus que está comigo por toda a existência, não tem demora. O que falta é sensibilidade espiritual do meu coração para perceber Deus no meio dos meus caminhos. Perceber Deus no meio das minhas inadequações. Perceber Deus no meio das minhas inexperiências. Perceber Deus no quilômetro 20 quando faltou água e saber que Ele está. Ele não demora, Ele está. Eu é que preciso ajustar a minha intimidade com Ele para percebê-lo fora das caixinhas que disseram para mim que Ele estava. Que é o nosso vício religioso, de colocar sempre uma maneira de comportamento em Deus. Como é que Deus age? Não, Jesus falou que o Espírito é como vento. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Deus é vento, Ele sopra onde quer. E todas as vezes que eu tento colocar Deus dentro de um padrão de comportamento, de alguma maneira eu também estou construindo um bezerro de ouro, porque é um ídolo. Porque a criatura não pode enquadrar o Criador. A criatura não pode colocar limites no Criador. E aquele que é eterno não pode ficar dentro dos limites daquilo que é finito. O que eu preciso na vida? Sensibilidade para perceber Deus nos caminhos complicados que eu passei, que eu estou passando, e sem querer ser chato, os caminhos complicados que nós ainda vamos passar, porque nós iremos. Nós precisamos sair dessa tradiçãozinha que diz, olha, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Deixa eu te dizer, não é porque Ele fez assim que Ele vai continuar fazendo assim, porque Ele é vento e sopra onde quer. E eu e você não temos que determinar como Ele vai fazer. Nós temos que abrir o nosso coração para sentir Ele fazendo. Porque por vezes a presença, a manifestação, a ação de Deus, ela é quase imperceptível. E se eu estiver preocupado demais com as futilidades desse mundo, eu não consigo perceber aquilo que de fato vale a pena. Ou seja, é uma questão de prioridades, quais são as minhas. Se a minha prioridade é saciar as minhas futilidades, seguramente eu não terei sensibilidade para entender e perceber e desfrutar e ser transformado pela presença de Deus. Porque futilidade e Deus são duas coisas que não se encontram. Você precisa aprender a encontrar Deus na relação tua com os teus filhos. Já que o Eliel falou, você tem que aprender a encontrar Deus no pôr do sol. Quem não consegue encontrar com Deus no pôr do sol não vai encontrar em lugar nenhum, eu acho. Me lembro uma vez que eu assisti uma entrevista do Jorge Aragão, é um sambista, e perguntaram para ele assim, Jorge, qual é o teu próximo show? Ele falou, minha filha, eu não faço show, eu faço apresentações. Show faz Deus com o pôr do sol. Eu falei, nossa, esse cara tem que ir na Bethesda pregar. Pode até tocar um samba depois lá. A gente faz um churrascão com samba com ele depois lá. Mas já valeu a mensagem. Show
Não, eu me apresento, show faz Deus com o pôr do sol. E se eu não consigo perceber e ter sensibilidade para entender a beleza de Deus no nascer e no pôr do sol, é porque a minha espiritualidade está completamente comprometida. Eu preciso disso. Minha mãe gostava de ver a presença de Deus no nascer do sol. Isso aí eu acho complicado. Porque ela acordava a gente muito cedo, mas muito cedo, já falando assim: as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Falei: sim, mãe, mas a nossa não. Dá mais 2 horas aí, pede para Deus voltar daqui 2 horas. Pois é, mas quem entende a presença de Deus com o nascer do sol, com certeza tem um dia diferente, com certeza. Porque tem a ver com a minha prioridade, o que é a prioridade do meu dia. Não diz respeito se você vai ou não trabalhar, diz respeito a como. Que você vai trabalhar, você vai, se você não for, você vai ser demitido. Não diz respeito ao que você tem que fazer, diz respeito a como você vai fazer. Porque eu posso fazer uma mesma coisa de diversas maneiras. A presença de Deus é para alterar o meu como. É como que eu sou pai. Pai eu sou. Pai eu sou. Eu tenho 2 filhos, eu sou pai. A questão é como. Marido eu sou, eu casei. A questão é como. Pastor eu sou. Vocês me consagraram pastor e agora eu sou pastor. A questão é como. E essa sintonia, essa sensibilidade é que vai determinar que tipo de pessoa que eu serei. Deus fala de diversas maneiras. Deus está naquela conversa tua com o médico, falando para você tomar remédio e você dizendo que não vai. Então Deus está falando, você que é teimoso. Deus é aquele médico dizendo para você cuidar dessa tua depressão. Porque tem uma coisa, posso até chamar de maldição, que diz que cristão não fica depressivo. Quem inventou isso é um imbecil. Um completo imbecil. E que com certeza ficou depressivo e ainda teve que esconder. Depressão é uma questão química, não tem a ver com a fé que você professa. Tem depressão com cristão, com ateu, com muçulmano, com espírita. Isso diz respeito ao teu corpo, não à tua fé. A tua fé tem respeito ao quê? Como você vai encarar a tua depressão. A tua fé te diz respeito a você pegar o remédio, olhar para ele e dizer: eu vou entender esse remédio aqui como meu amigo. Eu vou entender esse remédio aqui como a presença de Deus que vai me ajudar a ter um dia diferente. E não ficar nessa loucura de ficar negando e dizendo e decretando e orando em voz alta, achando que depressão sai com um grito. E uso a depressão como um exemplo. A gente pode falar de qualquer outra doença. Você precisa aprender a escutar a presença de Deus, a perceber a presença de Deus na conversa tua com a tua mãe. E sempre digo isso porque de fato dei essa resposta uma vez para uma pessoa. Eu falei: você precisa ouvir Deus através da tua mãe. Ele falou: mas minha mãe não é evangélica. Eu falei: Deus também não, Deus é vento e sopra onde quer. E você está achando que Deus só fala com você através de alguma coisa evangélica. Não, evangélico é você. Deus é Deus, Ele sopra onde quer. O que eu preciso é o quê? Sensibilidade. Porque se eu perco a sensibilidade, eu crio ídolos. O deserto me ajuda a reavaliar os porquês do meu relacionamento com Deus. O que esse povo quer? Esse povo quer resultado. Esse povo quer uma vida à prova de desertos. Esse povo tem uma fé de utilidade. Sabe, a fé utilitária. Assim, ou essa fé me traz benefício, ou eu não tenho por que ter fé. Não, eu não tenho fé porque eu tenho benefício, eu tenho fé porque eu amo a Deus. E o que eu vou ganhar com isso? Meu amigo, eu ganhei sentido para viver. É o rabino Harold Kushner que diz assim: eu escolhi acreditar em Deus. Não é para provar que Deus existe, eu não preciso disso. Eu escolhi acreditar em Deus porque tudo da minha vida ganha um novo sentido porque eu acredito. É por isso que eu acredito. Eu escolhi acreditar em Deus porque quando eu acredito, as minhas festas ganham um novo sentido porque Deus está nas minhas festas. E porque eu tenho um deserto, eu sei que tem alguém do meu lado, mesmo que eu não o veja, eu sei que eu não estou sozinho. Isso é fé.
Essa fé é muito maior do que aquelas que toda hora acontece alguma coisa. Não precisa acontecer mais nada. Já aconteceu. Eu não preciso escutar mais nada, eu já escutei que Ele me ama, e porque Ele me ama, eu quero moldar e responder a minha vida ao amor a Ele. Ou seja, quando eu acordo, eu posso ter muitas dificuldades, mas eu acordo tentando, porque quem tenta, quem luta, já está orando, dizendo: Senhor, porque eu te amo e porque o Senhor me ama. A minha vida tem um sentido diferente, e as minhas lutas são as minhas orações de gratidão a Deus. Porque às vezes no meio do deserto a gente não consegue orar, porque a gente não tem palavra, porque está tudo tão ruim que a gente não sabe o que fala. Pois eu acho que quem está passando por momentos difíceis e continua tentando, está também orando. É o Chico Buarque que diz que é a mãe que faz o quarto do filho que já morreu. Isso é uma oração. Porque não tem palavras. Não existe nenhuma palavra para explicar ou falar sobre a morte de um filho. Como que é a minha fé e o meu relacionamento com Deus? O povo está no deserto com a possibilidade, porque o deserto por si só não é bom. Com a possibilidade de levar o relacionamento deles com Deus para um outro nível, um outro tipo de relacionamento. Deus quer que o deserto seja um tempo de purificação de todos os vícios danosos do Egito. Um processo de limpeza de hábitos que conspiram contra a vida. E o que o pessoal quer? Resultado. Porque nós temos pressa. E vamos combinar, a gente vive com pressa. Aí eu te pergunto, a gente vive com pressa para quê? A gente quer fazer tudo rápido para acabar rápido, mas escuta, nós vamos fazer rápido e acabar rápido para quê mesmo? O que nós temos para fazer depois? É o almoço de domingo que vocês vão ter em família agora? Vamos logo, vamos comer rápido, vamos acabar rápido. Para quê mesmo? Não, nós não temos que é rápido. É porque colocaram na nossa cabeça que tudo tem que ser rápido, na lógica comercial, e a gente trouxe isso para o campo espiritual, para o campo existencial, para as relações, para a fé, e tudo tem que ser rápido. A internet não conecta, a gente tem crise existencial. Porque o e-mail não foi imediatamente. O WhatsApp ficou com aquele reloginho lá, você xinga Deus e o mundo. E tem gente aqui que usou aquele telefone de rodar, assim, ó. Eu brinquei aqui domingo passado que são os clássicos, né? Para não falar velho, eu aprendi isso com um tio meu. Não é velho, isso é um clássico. Vocês usaram aquele telefone de rodar, assim? Usaram? Então, quem está falando assim, você é um clássico. Que tinha que rodar um monte de número. Número que tinha muito 9 e 0, você ficava um dia para ligar. Aí agora pega o celular e fala, liga para o fulano. E se ele não liga, você morre. Por quê? Porque o celular não está obedecendo o comando de voz. Esquentar o carro de manhã. Aí é clássico mesmo. Não, liga o carro 1 hora antes para ficar o motor, senão não anda. Imagina hoje aqui em São Paulo, se você tiver que esquentar o motor do teu carro. Você vai ter que acordar 3 horas da manhã. Para 5 o motor está quente, para você sair de casa e chegar no trabalho às 8. Porque está assim, né? A gente precisa de umas 2 horas para chegar no trabalho. A gente perdeu a capacidade do processo e de todas as bênçãos que existem num processo. Os processos da vida são pedagógicos. Para a lagarta virar borboleta, ela tem um período de casulo que se você tentar acelerar, você mata a lagarta. E a gente perdeu a capacidade do processo. O pessoal transa na primeira noite agora, não tem mais tempo para se conhecer. Perdeu a capacidade de se conhecer, de se apresentar, porque tudo tem que ser agora, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser numa velocidade absurda. E existem coisas que não podem ser aceleradas. Elas têm um período e esse período precisa ser respeitado. E esse período só será bom se você fizer as pazes com ele. Porque deserto é bom? Não, deserto é um horror. Mas, meu segundo e último ponto, se os desertos fazem parte da vida, que eles sejam também produtivos. Diante daquilo que é inevitável, que nós tenhamos uma boa postura, e acho que foi isso que Jesus quis nos ensinar em João 16:33, quando ele disse
Nesse mundo vocês terão muitas aflições, mas, contudo, todavia, portanto, porém, tenham bom ânimo. Mas vocês terão, porque faz parte da vida, não tem a ver com se você crê ou se você não quer. Dificuldade faz parte da existência humana. E se faz parte que eu tenha uma fé que traga para mim uma boa postura e não a construção de ídolos, me mostrando atalhos que vão deixar o caminho cada vez mais longo. Eu fiz 40 anos esse ano. E eu não tive crise dos 40 anos. Porque eu tive ela com 35. E aí eu falei para minha analista na época, eu falei, eu estou com 35 anos com essa crise, imagina quando eu fizer 40. Ela falou, vai ser ótimo, porque você já vai ter passado. Aí eu achei que era só para aliviar a minha, mas não, eu cheguei nos 40 anos feliz pra caramba. Aí a Carol, minha esposa, falou para mim, eu não entendo, você está fazendo 40 anos e está feliz. E eu, para dar uma de bom, né? Não contei essa parte para ela, eu falei assim, Carol, diante das inevitabilidades da vida, paz. Mas é mentira, é paz agora, porque a minha crise já passou. Mas vamos falar sério aqui, de ficar velho, porque todo mundo aqui está ficando velho. Inclusive você está um pouco mais velho agora do que na hora que você chegou nesse culto. Desculpa lembrar isso. Pô, tem como evitar envelhecer? Não, não tem. Então envelheça bem. Tem como evitar os dias passarem? Não, então passe bem. Tente passar feliz. Tente passar com sentido. Com paz no teu coração, porque você vai envelhecer. Mas vamos combinar. A gente não quer nem envelhecer e a gente não quer sofrer. E acho que é isso que esse pessoal aqui quer. Evitar o sofrimento. Então vamos criar um Deus para que nos dê soluções mágicas. Para a gente passar por esse deserto sem sofrimento. Você já está no deserto. Ou seja, esse bezerro de ouro, ele é só uma metáfora, né? Ele é só um símbolo. Você fala assim, pô, nesse momento esse pessoal se perdeu, né? Não, esse pessoal já está perdido faz tempo. Esse bezerro é a demonstração pública de um povo que está perdido. É só a exposição de uma espiritualidade doente. E eu me lembro, e sempre relembro essa história para vocês, de uma mensagem que o Ricardo pregou aqui, que deu maior bafafá, que ele falou sobre o conceito da oração, que a oração é muito mais para a gente ser parecido com Deus e agradecer a vida do que ficar pedindo coisa. E um monte de gente foi embora da Bethesda. E uma ainda foi embora falando assim, se eu não posso pedir coisa, como é que eu faço agora para garantir minha vaga no shopping? Falar, minha irmã, se a tua fé é para conseguir vaga no estacionamento de shopping, a sua fé está doente faz muito tempo. Não reduza Jesus a um cone de estacionamento de shopping. Não transforme a sua fé num utilitarismo barato que você pode resolver com coisas materiais. Porque sempre que eu faço isso, eu estou construindo um bezerro de ouro na minha cara. E dando contornos fúteis para algo que em mim deveria ser sagrado. Eles precisam de um Deus com contornos visíveis. Aqui, ó, eu preciso ver. Se você precisa ver, é porque você não é uma pessoa de fé. Porque fé é exatamente quando você não vê. Vocês precisam de fé para saber que eu estou aqui falando hoje de manhã? Não, vocês têm certeza que eu estou aqui. E eu não preciso de fé para saber que vocês estão aí. Eu tenho certeza. Para que nós precisamos de fé? Para saber que Deus está aqui. Ou seja, eu creio exatamente porque eu não vejo. Porque se eu vejo, eu não preciso mais acreditar. Eu creio e vivo baseado nisso que eu creio, por aquilo que eu já experimentei de Deus. Porque a nossa fé deveria ser mais ou menos assim. Deus, o Senhor não precisa fazer mais nada. Porque tudo que já aprendi do Senhor a teu respeito, tudo que já sei, tudo que já escutei, é o suficiente para eu viver até o fim da minha vida no mais absoluto silêncio. Aí é fé. Eu não preciso escutar mais nada, porque eu já escutei. Eu já entendi.
Esses valores já entraram em mim, já transformaram a minha vida, eu já sei. Acho que esse povo está diante dessa necessidade de ver para crer. E fé é exatamente quando eu não vejo e continuo crendo. É quando eu não tenho nenhuma evidência material, mas alguma coisa dentro de mim toma a minha vida de maneira tal que eu sigo em dia de chuva, em dia de sol, em deserto, onde for, porque eu sei que Ele é por mim e isso basta. Ou seja, os nossos desertos podem ser muito pedagógicos e podem nos ensinar. Porque a dor ensina, a dor pode ensinar. E eu arrisco dizer que existem lições que só a dor ensina. Mas tem que ter uma parceria da dor com você. Porque senão dor é só dor. Deus é criativo. E pode nos dar muitas lições nas nossas dores. A multiforme sabedoria e graça de Deus pode fazer com que sejamos novas pessoas nas mais diversas situações, inclusive nos nossos desertos. E talvez seja exatamente nos colocando diante das nossas futilidades, diante de uma fé utilitarista, diante dessa necessidade de ter que ter coisa todo dia, porque senão eu não acredito. Então é porque você não acredita mesmo. Não, a dor, o deserto, a noite escura da alma, ela pode trazer muitas coisas importantes para a nossa vida. Nós precisamos saber suportar. Essa é uma frase do Jung, o psicólogo. Ele diz assim: o sofrimento precisa ser superado. E só é superado aquilo que é suportado. Eu suporto, eu aguento. Suportar enquanto eu vou aguentar. E eu vou aguentar e eu não vou ficar fazendo negociaçãozinha barata de fé. Não, eu vou segurar a onda. Eu vou correr esses quilômetros finais. Porque eu quero superar. Eu vou crescer. Eu vou ser uma nova pessoa. E esse deserto vai entrar para a minha história da minha vida como um período de crescimento e não de deformação. E isso está nas tuas mãos. Deus está. Deus está espalhando graça, soprando esperança nos mais diversos lugares, das mais diversas maneiras. O que eu preciso é sensibilizar o meu coração. Não cair na tentação dos atalhos, porque lembre, alguns atalhos deixam o caminho mais distante. E continuar seguindo a minha rota, o meu caminho. E se você perguntar assim para mim, Vili, qual que é o resumo da tua reflexão hoje de manhã? Eu diria assim, que diante do sofrimento, você ore pedindo a Deus que te dê sabedoria e força para você suportar isso que está te oprimindo. E que Deus mantenha os seus olhos abertos, para que nesse caminho espiritual você não recorra a nenhum atalho. Porque atalhos podem deixar o caminho mais complicado. Porque atalhos podem nos levar à beira de precipícios. E quando eu decido andar o caminho de Deus, ele pode ser mais longo e ele pode ser mais difícil. Mas o final é manancial. É lugar de vida e de esperança. Fique em pé que eu quero orar com você.